Pessoal, boa tarde. Gostaria de inicialmente agradecer a todos aí pela essa disponibilidade de estar aqui participando com a gente. Um agradecimento especial ao Eduardo Batista aí por conduzir esse webinar, né? E ao Thiago Amorim pela oportunidade também de poder contribuir aqui com a gente, né? Então, no final, ele vai poder falar um pouco do dia a dia e contribuir aí com todo mundo aí, com a visão de um gestor, de um técnico, né? Dentro de uma propriedade. Então, vocês fiquem à vontade para mandar chat para mim. Então, eu vou estar recebendo aqui, depois eu vou direcionar no final da apresentação. O chat não vai ficar aparecendo aí para vocês, então não tem perigo de atrapalhar a apresentação, né? E, Eduardo, fica à vontade, turma sua aí, e que seja um ótimo webinar. Maravilha, João Danilo. Obrigado pela oportunidade aí de estar mais uma vez falando aí com um público seleto aí de técnicos, de pecuaristas, enfim, de pessoas aí da nossa área. Falar de um tema que é meio rotineiro para a gente faz esse treinamento dos hábitos de confinamentos eficazes aí nas operações de confinamento de cliente nosso há bastante tempo. E aqui é um trabalho feito a várias mãos, na verdade é trabalho de muita gente da nossa equipe técnica, estou sendo só um facilitador aqui, e espero contribuir nesse momento aí que está todo mundo enclausurado aí, né, dentro de casa, não podendo viajar, contribuir um pouco aí com vocês aí, trocando um pouco das experiências que a gente tem conduzido aí nos nossos clientes. Ao final, a minha missão aqui é fazer essa apresentação em torno de uns 40 minutos. Ao final, nós vamos ter a participação aí do Thiago Amorim, que é gestor do Kiko Abiato, lá da Kiko Ranch, gestor de 6 fazendas próprias, fora alguns aluguéis, e é gestor de um confinamento de 10 mil cabeças e vem tendo resultados acima da média aí, ano após ano, de forma consistente. A gente vai ouvir um pouco o Thiago aí, do que ele tem feito diferente para trazer esses resultados que ele tem obtido ao longo dos anos. Bom, falar um pouco dos hábitos dos confinamentos mais eficazes. Esse é um treinamento, como eu disse anteriormente, que a gente já faz há algum tempo em cliente nosso. É um treinamento que a gente trouxe da Cargill americana e foi inspirado num livro, um best-seller aí, que fala dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? E a gente enumerou uma série de itens que a gente acha importante no confinamento, não quer dizer que possa servir para todo mundo, é simplesmente a nossa opinião, que a gente tem visto que os confinamentos que são mais eficazes, o que eles fazem de diferente. Pode ser que muitos de vocês concordem, ou tem algum item que pode ser que acrescente nessa lista, mas, enfim, nós não somos donos da verdade, é simplesmente a experiência que a gente tem e que a gente tem visto no campo, nos confinamentos que a gente observa que tem os melhores resultados. A gente vai falar um pouco de formulação de dieta para o máximo desempenho econômico, vamos falar de adaptação no confinamento, estrutura e equipamentos, processamento de grãos, manejo de coxo, determinação do ponto ideal para abate e maturidade gerencial. A gente acha que, na nossa visão, os confinamentos mais eficazes, de alguma forma, trabalham muito bem esses itens, por isso que eles têm resultados bons constantemente. Falando um pouco do primeiro hábito, então, a formulação de dietas para o máximo desempenho econômico. Tem muito confinador e muito pecuarista que confina, que tem a visão de que para obter o melhor resultado ele precisa ter o melhor desempenho zootécnico, e nem sempre isso é verdade. É claro que tem muito resultado zootécnico ligado ao resultado econômico, conversão alimentar e ganho de carcaça é um deles, mas você não pode abrir mão de fazer uma dieta com ingredientes mais caros possíveis, mais nobres possíveis, e em detrimento do resultado econômico. O que eu quero dizer às vezes você pode abrir mão de um resultado zootécnico brilhante para ter um resultado econômico que seja melhor o possível para a sua atividade. Então, é muito fácil fazer um resultado belo econômico de conversão alimentar, de ganho de peso, quando você tem as melhores matérias-primas na mão. Se você tiver milho floculado, silagem de milho, farelo de soja, gordura protegida, provavelmente você vai fazer aí uma conversão alimentar realmente acima da média. Mas não necessariamente essa formulação é que vai te trazer o melhor resultado econômico. A gente fala isso porque
na grande maioria do Brasil, a gente tem oportunidade de subprodutos para poder formular dietas mais econômicas, que não necessariamente vai ser dieta que vai te trazer o melhor resultado zootécnico. Então, a gente tem a oportunidade há muito tempo de usar casca de soja, polpa cítrica, germe de milho, melaço de soja. Eu trouxe só alguns exemplos aqui de subprodutos que a gente tem em abundância, tanto em Goiás como São Paulo, Centro-Oeste como um todo. E a coqueluche do momento, muita gente falando nesse momento dos subprodutos da produção de álcool de milho, que é o DDG e o WDG. Não é à toa que está em moda falar desse subproduto agora. A expectativa é que para os próximos 5 anos nós tenhamos algo em torno de 5.000 toneladas desses ingredientes disponíveis no mercado. Então, muita gente está procurando agora entender um pouco mais sobre o uso desse coproduto para confinamento. A Cargill tem uma experiência abundante no uso dessa matéria-prima. Há mais de 2 décadas, a Cargill usa DDG e WDG nas dietas de confinamento nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente já usa esses subprodutos aí há praticamente 5 anos aí em alguns confinamentos que a gente atua. E trabalhar com essas matérias-primas, com esses subprodutos, é uma grande alternativa para a gente baixar custo da dieta, levar mais margem para o confinamento, mas a gente tem que ter um conhecimento muito amplo do bromatológico, das análises desse ingrediente. Eu te trouxe um exemplo aqui do BI interno nosso, do nosso Labitron. A gente recebe isso esporadicamente, uma atualização constante dos ingredientes que entram no nosso laboratório, o Labitron. O Labitron é o maior laboratório de análise bromatológica da América Latina. E só para a gente ter uma noção de como é difícil você trabalhar com ingredientes como o WDG, essa amostra aqui que eu puxei de um cliente, de um determinado fornecedor, a proteína bruta dela tem um coeficiente de variação de 12,4%. Então, tem um dificultador de você trabalhar com ingrediente, é preciso que você tenha um conhecimento aprofundado de análise, uma análise rotineira de fornecedor, de localidade, e construir um banco de dados confiável para você poder realmente trabalhar da melhor forma possível com esse tipo de ingrediente. E a gente gosta muito desse trabalho aqui conduzido pelo Dr. Otávio, lá de Botucatu, que ele exemplifica muito bem o que eu quero dizer com esse primeiro hábito. O que ele fez lá no experimento? Ele trabalhou com níveis crescentes de WDG na dieta dos animais em terminação. Começou com 0% de inclusão de WDG, depois foi para 15%, 30% e 45%. Os resultados zootécnicos não tiveram nenhum diferencial, tanto em ganho de peso como carcaça ou conversão alimentar, não teve nenhum diferencial significativo. Porém, quando você analisa a margem da dieta de 0 inclusão de WDG para 45% de inclusão de WDG, aumentou mais de 40%. É isso que a gente quer dizer quando em confinamento tem que focar em fazer formulações para o máximo desempenho econômico. Não necessariamente o melhor desempenho zootécnico vai te trazer o melhor desempenho financeiro. Segundo hábito que a gente aponta como dos mais importantes nos confinamentos que são mais eficazes é a adaptação dos animais ao confinamento. A adaptação dos animais em confinamento começa muito antes do que a gente imagina, né? Uma boa adaptação ela tem que começar a pasto. A gente tem a possibilidade de pré-adaptar os animais numa condição de pasto. Esses animais vão ter muito menos desafio quando eles estiverem em uma condição de 100% fechado no confinamento. Então, um dos objetivos, um dos focos de você fazer uma pré-adaptação a pasto é condicionar o rumen dos animais a uma digestão de uma dieta com mais carboidrato não fibroso, porque muitas das vezes você vai encontrar situações como essa, que o animal às vezes está aqui recebendo 100% da energia dele advinda de SN, vinda da forragem, e ele às vezes vai entrar numa situação de confinamento como essa da direita aqui, em que 100% da energia que ele está consumindo vem de grão. Então, ele precisa passar por uma série de transformações, uma série de adaptações no rumen aqui para chegar nesse nível. E se a gente já começa a fazer esse estímulo, começa a introduzir amido na dieta desses animais, quando eles estão a pasto, esse processo de adaptação se torna muito mais rápido
e a gente tem muitos ganhos com essa pré-adaptação. Isso porque quanto mais cedo os animais ingerem amido, mais rápido é o desenvolvimento das papilas ruminais. Essa foto aqui é de um trabalho com bezerro, que um bezerro de cima aqui são as papilas ruminais do bezerro que foi exposto a amido, de baixo foi exposto a fibra, mostrando que claramente quando você introduz amido na dieta dos animais, você tem maior formação de propionato e butirato, que são os ácidos graxos voláteis que mais estimulam o desenvolvimento das papilas ruminais. E quanto mais cedo a gente fizer isso, mais bem preparada a parede ruminal, as papilas ruminais dos animais vão estar quando eles estiverem lá na fase de terminação, onde eles vão ser expostos a uma dieta que às vezes chega a 80%, 85% de concentrado. Quanto mais bem preparado, mais sã e mais bem desenvolvidas as papilas ruminais, menor vai ser a chance dos animais desenvolverem uma acidose subclínica. Porque grande parte dos ácidos que são produzidos no rumen são retirados pelas papilas ruminais. Ela é que mantém o equilíbrio. E a gente fala muito de acidose subclínica porque é uma doença, é uma patologia oculta. Às vezes ela acontece no confinamento, a gente não tem ferramentas para enxergar ela. E ela come o nosso núcleo e come o nosso resultado. De uma forma, como acontece a acidose subclínica, é quando ocorre um desequilíbrio. Você tem uma produção muito alta de ácidos graxos voláteis acima da capacidade da parede ruminal em absorver esses ácidos graxos voláteis. Quando eu faço uma pré-adaptação, começo a estimular os animais numa condição a pasto, numa condição antes do confinamento, eu trago esse animal, essa parede ruminal mais preparada para dentro do confinamento. E como que a gente faz isso? A melhor forma da gente fazer uma pré-adaptação é fornecer um proteico energético a pasto 45, 60 dias antes dos animais entrarem no confinamento, e a gente faz essa pré-adaptação. Já dentro do confinamento, a adaptação dos animais é uma fase extremamente desafiadora, é uma fase de bastante estresse. Os animais estão expostos a uma situação que pode levar a fadiga, desidratação, inanição. A gente tem muito cliente que traz animais aí viajar durante 24 horas. Imagina um animal aí sem comer, sem beber água durante 24 horas, qual que é o grau de estresse que esse animal tem, né? O animal recebe manejo, curral, cartação, recebe um novo alimento que às vezes ele nunca viu, novos patógenos, frio, calor, chuva, barro, poeira. Então não é raro, às vezes, você pegar um animal que está saudável, mesmo na condição de pasto de baixa qualidade, e esse animal acaba adoecendo e pode até vir a morte nos primeiros dias de confinamento, né? Se a gente pegar os dados internos nosso benchmark, mostra claramente que 70% dos animais que adoecem no confinamento adoecem justamente nos primeiros 20 dias, porque é justamente essa fase de estresse. E como que a gente faz uma boa adaptação dos animais? A gente trabalha em 3 níveis de adaptação. A gente trabalha para adaptar a mente do animal, o rumen do animal e os tecidos. A mente é introduzir alimentos que o animal conheça, por exemplo, feno, alimentos com bom aroma, com bom paladar, para atrair o animal o mais rápido possível para o coxo. Adaptar o rumen é fornecer dieta dentro do confinamento com uma quantidade maior de fibra no início, com uma quantidade menor de carboidratos e aumentando a participação de carboidrato, diminuindo fibra aos poucos, para estabelecendo e preparando a flora ruminal para a digestão da maior quantidade de carboidratos não fibrosos. E adaptar o tecido, nesse estresse todo que o animal sofre, o animal viajado, desidrata, ele perde uma série de micro, macro minerais, perde uma quantidade grande de potássio. O NRC fala que em situações de estresse, o animal, alguns microelementos, quadriplica a exigência do animal. Então, adaptar tecido nessa fase é muito importante que você tenha uma dosagem correta de micro, macro minerais, vitaminas, promotor de eficiência alimentar para essa fase. Então, ter um núcleo específico para o seu confinamento na fase de adaptação faz todo sentido. E pensar em adaptação também, tem que imaginar e pensar e trabalhar muito bem a fase de transição de dieta. Porque às vezes você faz uma boa adaptação, como é esse gráfico aqui de um lote de confinamento real de um cliente nosso. Ele fez excelente trabalho em adaptação, o consumo foi crescente, pouca variação de consumo, só que na hora que ele trocou para a dieta terminação, o consumo despencou.
Por quê? Porque ele fez uma troca de dieta abrupta, de uma vez. O que acontece? Você fornece uma quantidade muito grande de amido de uma vez, troca de uma dieta de terminação que às vezes tem uma quantidade grande de forragem para uma dieta de terminação que tem baixa quantidade de forragem. A quantidade de amido que você está fornecendo de uma vez para o animal leva a uma fermentação muito rápida, aquém da capacidade da parede ruminal do animal absorver aqueles ácidos produzidos. Então, a defesa do animal é diminuir o consumo. Então, o consumo cai bastante, drasticamente, e às vezes demora muito tempo para retomar os patamares anteriores. Então, acaba que você tem uma perda expressiva de resultado. Os melhores confinamentos, isso aqui é um gráfico mostrando exatamente aquele lote anterior, ele vinha comendo aqui, na média, 1,5 kg de amido, de uma vez foi fornecido 1,3 kg de amido para o animal. Então, essa quantidade excessiva de amido de uma vez pode provocar algum tipo de acidose, às vezes até uma acidose clínica nos animais. E aí, o que os confinamentos mais eficazes têm feito? É trabalhar 2 dietas. É muito difícil um confinamento de médio e grande porte você ter mais do que 2 dietas. E aí eles têm mesclado essas 2 dietas aí ao longo do tempo, até a troca total da dieta adaptação para a dieta terminação ao longo de 21 dias. Essa mesclagem de dieta funciona muito bem. A gente tem tido ótimos resultados aí em termos de consumo e menor variação de consumo quando a gente faz esse tipo de transição. Falando um pouco agora do terceiro ato dos confinamentos mais eficazes, é estrutura e equipamento. Um termômetro importante para a gente com relação à estrutura e equipamento é o indicador se todos os dias são iguais. Confinamento, a palavra de ordem é constância. O animal não gosta de mudança. Então, todos os dias tem que ser igual e todos os dias tem que ser igual domingo. Não pode ser porque hoje é domingo, eu vou fazer um trato mais tarde, ou porque hoje é feriado, eu não tenho, meu leitor de coxo não vai, eu coloco outra pessoa para fazer leitura de coxo. Esse tipo de manejo não funciona. Todos os dias tem que ser iguais, porque boi gosta de rotina. E uma questão importante que a gente tem abordado muito nos últimos tempos é a questão de conforto dos animais. Que o conforto dos animais é importante, sim, por uma questão de bem-estar animal, que está muito em voga nos dias atuais, mas a gente tem que sempre lembrar que toda vez que a gente imprime conforto para os animais no estrutura de confinamento, ele responde para a gente em melhor desempenho zootécnico e financeiro. Isso fica muito claro quando a gente olha para um trabalho desse aqui de 2010, onde o pesquisador aqui, o Marden, ele pesquisou aqui trabalhar com lotação de 14 metros quadrados por animal no confinamento, 23 e 30. E o resultado foi maior, de forma linear, para ganho de peso, uma conversão alimentar melhor, quando você deu mais espaço para os animais em confinamento. Ou seja, você deu mais conforto, mais espaço para o animal, vai ter menos disputa, menos briga, isso reflete em desempenho. A mesma coisa se aplica para o confinamento nas águas. O principal inimigo do confinamento nas águas é o barro, é a lama. A gente tem, nos últimos tempos, nos últimos anos, uma entrada enorme de clientes que nunca trabalharam com confinamento no período das águas, no período chuvoso, entrando para essa atividade. Ou seja, muitos confinamentos de médio e grande porte estão vislumbrando que você mantenha uma estrutura somente em parte do ano não é viável. Às vezes você tem que manter uma estrutura confinando o ano inteiro. E para você confinar nas águas, você tem que ter a noção de que você tem que dar conforto para os animais também. E a lama é o principal inimigo. Então, o Marden também, em 2010, mediu um curral sem lama, 5 centímetros de lama e 17 centímetros de lama. A perda de peso foi linear, a queda, saiu de 1,5 kg para 1,120 kg, e a conversão foi muito pior, mostrando claramente para a gente que conforto, mesmo em condições de chuva, é extremamente importante no confinamento. Aqui um trabalho recente, feito dentro de um cliente nosso, de São Paulo, que tem uma estrutura própria para pesquisa dentro do confinamento, trabalho conduzido pelo Pedro Veiga e a nossa equipe de consultores lá de São Paulo. A gente queria saber qual era o resultado zootécnico e financeiro quando se trabalha com 20, 40, 60, 80 animais por baia no período das águas. Então, foi dado 38, 20, 13,6 e 10 metros quadrados por boi. O desempenho reduziu, especialmente quando se trabalhou com 10 metros quadrados por boi. O melhor desempenho foi algo em torno aqui de 38 metros quadrados por boi. E o legal desse trabalho é que também a turma calculou o lucro por metro quadrado. Você tem que
trabalhar nas duas pontas, o desempenho zootécnico e também o desempenho financeiro. A gente também não pode trabalhar com uma lotação muito baixa, porque acaba que você não extrai o máximo econômico daquelas instalações que você tem. Aqui a foto dos currais lá. Um ponto importante, quando você trabalha com menos lotação no período das águas, que o confinamento também tem menos manutenção de curral. A gente observa isso muito em clientes que confinam nas águas e às vezes trabalham com uma lotação um pouco mais alta. A manutenção de curral ela é muito elevada quando você tem uma lotação acima do recomendado. Quando a gente fala em estrutura e equipamento de confinamento, a gente tem que ter em mente que quanto melhor a estrutura, menor são os desafios. O que eu quero dizer? Dá para confinar com estrutura dessa aqui de sanduíche? Não vou dizer que não dê para confinar. A gente recentemente tive com um coordenador, 3 semanas atrás, num pecuarista tradicional, que quer confinar lá 750 cabeças fazendo sanduíche. Então, para ele, dá para fazer, mas você tem que ter em mente que seus desafios vão ser muito maiores de quem tem uma estrutura de balança com uma boa mistura. E quando a gente olha para trabalhos igual esse aqui do Wagner de 1988, fica claro para a gente. O que ele fez aqui? Ele pegou uma mistura top, comparou com a mistura ruim. O desempenho de ganho de peso foi pior quando a mistura foi ruim, e olha a conversão alimentar, foi muito pior. A perda de conversão alimentar aqui foi na casa de 1,250 kg para cada quilo de ganho. Se a gente pegar nos preços atuais de dieta de milho hoje, nós estamos falando que é um prejuízo aí algo em torno de R$100 por cabeça. Então, fazer uma boa mistura é extremamente importante dentro do confinamento. A gente garante isso hoje usando equipamentos modernos. Isso aqui é uma foto do NIR que a gente usa para medir qualidade de mistura nos nossos clientes, o NIR portátil. Então, a gente tem resposta das qualidades de mistura. A gente pode testar diferentes tempos de mistura, a gente pode testar ordem de carregamentos diferentes e apontar qual que é a melhor mistura para a gente garantir a melhor dieta no coxo para os animais. Uma outra coisa importante que a gente tem batido pesado nos últimos tempos, conversado bastante com os nossos clientes, mostrado o desafio que a gente tem é com relação a estresse térmico. A maioria dos confinamentos ainda não acredita nas perdas que a gente tem relativas ao estresse térmico. A gente lembra que o NRC fala claramente para a gente que o limiar de conforto prolongado de corte é na faixa de 20 a 25 graus, e na maioria do Brasil esse limiar é bem ultrapassado, e a gente não enxerga que os confinamentos no Brasil estejam olhando para esse fato do modo que deveriam olhar. A gente observa isso, por exemplo, no benchmark de confinamento que a gente faz todos os anos. O último agora de 2019, que a gente está publicando agora essa semana, mostra que apenas 11% dos confinamentos tem sombra. Então, pouca gente está olhando para esse quesito de conforto. E, recentemente, a gente desenvolveu um trabalho no cliente, um cliente do Triângulo Mineiro, um trabalho muito bem conduzido pelo André Brich, Pedro Veiga lá, com muito rigor técnico, comparando lote sem sombra com lote com sombra, uma diferença estatística aqui significativa em conversão alimentar. Essa diferença aqui de animal para sombra sem sombra foi de 23 quilos de matéria seca por arroba produzida. Façam a conta dos senhores aí, mas hoje o preço de matéria seca aí que está no mercado aí, de milho de R$45, R$50, é mais do que R$100 por boi. Paga muita sombra sofisticada que tem aí no mercado. Então, vamos olhar um pouco mais para esse quesito, porque o Brasil, na via de regra, não se importa muito com esse quesito de conforto para os animais. Quarto hábito dos confinamentos mais eficazes é processamento de grão. Por que a gente processa grão? A gente processa grão para expor o amido do milho. O amido do milho é envolto numa matriz proteica que dificulta o acesso dos micro-organismos ruminais ao amido, que é o principal combustível dos micro-organismos ruminais. Então, a gente processa o milho para expor esse amido, para que as bactérias tenham facilidade em fermentar esse nutriente. Os processamentos de milho que a gente tem na literatura, ou a gente moe milho com moinho de martelo, moinho de rolo, ou faz grão úmido, ou faz milho floculado. Dados americanos mostram que fazer milho floculado é uma melhoria de 16% na energia do milho comparado com o milho seco. Se a gente pegar alguns dados da literatura brasileira,
comparado milho floculado com milho inteiro, é algo em torno de uma melhoria de 20%. Fazendo a conta também para preços de dieta de hoje, uma melhoria de 20% na conversão é também algo em torno de R$ 110 por boi. Um trabalho publicado pelo Pablo Giroy, nosso consultor de inovação global, em 2012, no Congresso de Processamento de Grãos de Piracicaba, ele mostra claramente o seguinte: em termos de custo de floculação no Brasil, uma floculação para um confinamento de 20 mil cabeças tem um custo de $9,68 por tonelada. Se for um confinamento de menor porte, um confinamento de 5 mil cabeças, o custo sobe para $14 a tonelada. E ele fala claramente que a recomendação para a floculação, para você ter melhor desempenho em conversão e melhor rentabilidade nos confinamentos brasileiros, seria, naquela época, em 2012, confinamentos acima de 20 mil cabeças estáticos. E o segundo processamento mais recomendado, que ele frisou bastante, confinamento abaixo de 20 mil cabeças, seria fazer silagem de grão úmido, que é uma grande alternativa para melhorar a digestibilidade do amido do milho. A gente fez isso muito no passado, muitos clientes nossos começaram a fazer grão úmido, tiveram bons resultados. O grande problema do grão úmido, que eu vou mostrar lá na frente, é a quantidade que você consegue fazer. A janela de colheita e processamento do grão úmido é muito curta, mas os dados de literatura brasileira já mostram uma melhoria em 11% no resultado quando você trabalha com o milho grão úmido. Isso é algo em torno aí de R$47, R$50 por boi nos dias atuais. Então, por que não fazer grão úmido? Porque realmente é difícil. O americano faz muito grão úmido, especialmente no meio oeste americano, onde tem os confinamentos de médio porte. Os confinamentos lá é bem distintos, os confinamentos de grande porte que estão mais próximos da região mais seca, no Texas, floculam milho. Os confinamentos de médio porte, que estão mais próximos ao grão, no cinturão do milho, fazem grão úmido. Mas lá tem estrutura de moagem terceirizada como essa aqui, um moinho que moe 90 toneladas por hora. Então, é muito fácil um confinamento de 20, 30 mil cabeças fazer grão úmido, porque eles têm equipamentos para isso. O grande problema nosso aqui no Brasil é que a gente não tem equipamentos que possam dar agilidade suficiente para fazer grão úmido para mais do que 5 mil cabeças em confinamento. Então, uma grande sacada que a gente teve alguns anos atrás, há cerca de 6, 7 anos atrás, foi fazer grão úmido via uma tecnologia chamada processamento, chamada Earlage. Essa matéria-prima Earlage nada mais é do que você fazer a ensilagem de grão úmido do milho com espiga e a palha, usando uma automotriz adaptada com uma boca de colher grãos. E aí você já traz esse material com palha e sabugo triturado, ensila. Aí você tem todos os benefícios da fermentação do grão de milho, melhoria da digestibilidade do amido, melhoria da energia desse material, de forma muito prática e rápida. Então, com esse equipamento aqui, por exemplo, é possível, com um só equipamento desse, você fazer Earlage aí para 7.000, 7.500 cabeças. E a gente tem no mercado vários terceirizados, é possível você colocar mais do que uma máquina para colher milho, já pronto para você poder ensilar. Então, é uma baita alternativa para processar milho através do Earlage. Quinto hábito dos confinamentos mais eficazes é manejo de coxo. Manejo de coxo nada mais é do que você adequar a quantidade de alimento fornecida à quantidade do gado que o gado consegue ingerir. Então, é aquilo que eu falei mais anteriormente com relação à pré-adaptação. É você fornecer quantidade de alimento que tem amido, mais amido de forma mais lenta. À medida que o animal vai tendo capacidade de digerir mais esse alimento, você vai aumentando a quantidade fornecida. Um dos objetivos do manejo de coxo é moderar o comportamento alimentar, reduzindo a variação diária na ingestão entre os animais confinados. Então, a citação do Gehlen. Esse mesmo Gehlen fez um comparativo para provar que o manejo de coxo é muito importante dentro do confinamento. Ele pegou lotes com manejo de coxo constante, sem variação de consumo, e outros lotes, eles variaram o consumo dos animais de forma proposital, oferecendo 10% a mais um dia, 10% a mais, 10% a menos no outro, e comparou os resultados. Então, houve perda de desempenho e também a conversão alimentar foi bastante comprometida. Essa diferença de conversão alimentar, quando teve um manejo pior aqui na oferta de alimento, é uma
é uma diferença de 370 gramas de matéria seca para cada quilo de ganho, em dias atuais é algo em torno de R$ 40 por boi. A gente fala muito, esse treinamento de manejo de coxo é algo que a gente gasta dias fazendo com as equipes de confinamento que a gente atua, a gente faz constantemente, porque é o que a gente tem de mais barato para trazer resultado dentro do confinamento. Você não precisa comprar equipamento novo, você não precisa ter um ingrediente novo dentro das suas instalações, basta que você treine a sua mão de obra e que ela esteja qualificada para fazer o manejo de coxo. Então, o que a gente fala em termos de manejo de coxo é que restrições prolongadas de alimentação pode causar recessões grandes, o animal pode vir com voracidade no coxo, e isso é uma das causas constantes de acidose clínica e subclínica dentro do confinamento, e uma forma de evitar isso é através do manejo de coxo. Esse gráfico aqui do Tim Mackay mostra exatamente isso. Quando você induz os animais a uma grande refeição, como ele induziu aqui no experimento, no primeiro dia ele deu 9,5 kg de dieta, de uma dieta com 90% de grãos, o pH do rumen despenca na sequência. Caiu de 5,8, que já caracteriza uma acidose subclínica, e caiu de 5,2 aí durante muitas horas, que já caracteriza uma acidose clínica. E qual que é a defesa do animal? Na sequência, o animal diminui o consumo, porque, é óbvio, se está fazendo mal para ele, ele vai reduzir o consumo para poder estabelecer novamente o pH ruminal. E aí o que acontece na prática nos confinamentos que não tem um bom manejo? A oferta excessiva de comida num dia leva à acidose, o animal diminui o consumo, aí sobra comida no outro dia, aí sobra comida, você tira comida, o animal tem muita fome, você oferta comida demais no outro dia, e vira uma gangorra, uma bola de neve, que se você não tiver um manejo, uma equipe bem treinada, você dificilmente faz isso. Aqui, claramente, como você tem que trabalhar o manejo de coxo, você tem que entender muito bem dessas 4 fases aqui no confinamento. Esse gráfico de consumo acontece com todos os lotes que entram dentro do confinamento, seja de animal jovem, seja de fêmea, animal castrado, animal erado, todos vão passar por essas 4 fases. Uma primeira fase, que é a introdução dos animais nas baias, os animais têm um estresse, o consumo inicial ele é reduzido, ele tem pouco apetite aqui em função do estresse, e depois ele passa para uma segunda fase de consumo crescente. Aqui nessa fase, se você não tiver uma mão de obra treinada para fazer os aumentos certos na hora certa, você corre o risco de ofertar comida em excesso, aqui da capacidade dos animais em absorver os ácidos graxos folatos que vão ser produzidos dentro do rumen. Então, o que a gente fala? Você tem que conhecer a dieta que você está fornecendo, que tipo de processamento de milho que tem essa dieta, quantos dias de coxo tem o animal, qual que é a nutrição prévia, tem várias informações importantes aqui para você tomar a decisão correta nessa fase de consumo crescente. Depois os animais entram numa fase de consumo estável, onde os aumentos são menores, cada vez que o animal tiver coxo limpo, e você tem que tomar muito cuidado, porque aqui o animal já está com um consumo bem elevado, qualquer aumento em excesso aqui você pode diminuir o consumo na sequência. E por fim, tem uma 4ª fase, onde os animais já têm uma deposição alta de gordura, já tem muitos hormônios que inibem o consumo, e é comum, o que acontece na prática, o consumo cair aí nessa 4ª fase aí do confinamento. O 6º ato, já para caminhar para o final aí da nossa conversa, é o momento ideal para abate. Muitos confinadores perguntam para a gente, quando a gente começa a fazer o planejamento alimentar no início das operações, quantos dias eu devo confinar os meus animais. A resposta mais certa para a gente e mais clara é até o dia que eu estiver deixando mais margem para você. É óbvio que isso não é tão simples assim, tem várias informações importantes. Os principais fatores que afetam a determinação do ponto ótimo de abate o custo do boi magro, custo operacional, peso de entrada dos animais, o peso de saída, a raça e o sexo, preço de venda, rendimento de carcaça, custo de matéria seca, energia que você está trabalhando na dieta, desempenho zootécnico que você está almejando, tudo isso são fatores que interferem para você determinar qual que é o ponto ideal para você deixar aquele lote no confinamento. A gente tem que ter claro que alguns fatores são muito impactados pela decisão do pecuarista, como, por exemplo, o rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça, o confinador, o pecuarista,
bate muito no frigorífico, eu não quero entrar aqui nessa polêmica, a gente sabe que existe diferença de rendimento de frigorífico para frigorífico, mas também rendimento de carcaça está muito relacionado a peso de abate. Não adianta você querer bater um animal de 480 quilos e querer que ele tenha mesmo rendimento que um animal de 600 quilos. Então, um R2 aqui de 96% é quase certeza que se você aumentar o peso de abate, você também aumenta o rendimento. Então, a gente tem que ter isso em mente na hora de elaborar aí o plano para determinar qual que é o ponto ideal para abate dos animais. E saber também que para cada quilo de ganho que o animal tem, dependendo da fase de confinamento, ele tem uma certa deposição de ganho em carcaça. Então, isso é um trabalho conduzido em 2011 que mostra claramente aqui que com 50 dias de coxo, para cada quilo de ganho de peso vivo, houve uma deposição de 600 gramas na carcaça. À medida que o animal ficou 100 dias, já passou para cada quilo de ganho 680 gramas. 150 dias, para cada quilo de ganho, 780 gramas de deposição em carcaça. Então, muito pecuarista questiona isso. Eu vou deixar muitos dias em confinamento, meu ganho de peso vai cair, cai naturalmente, mas não necessariamente você tem diminuição do ganho de peso em carcaça. E tem que lembrar também que existe uma correlação positiva para a energia da dieta. Quanto maior a energia da dieta, também melhor a conversão alimentar. Isso é levado em consideração quando você determina o ponto ótimo de abate dos animais. A gente tem uma ferramenta matemática para nos ajudar. Essa é uma ferramenta que a equipe da Cargill desenvolveu, que chama Make for More Money Model, ou 4M, que leva em consideração todas essas informações de mercado, preço de boi, de compra de boi, preço de venda, custo operacional, leva em consideração a energia da dieta para traçar aí uma equação de ganho, leva em consideração raça, sexo dos animais, para determinar qual que é a maior rentabilidade para esse tipo de situação. Eu fiz uma simulação aqui, pegando um boi comprando a 215, vendendo a R$200, com os preços atuais de matéria seca, e aí ele fala para a gente, nessa situação, melhor rentabilidade é com 109 dias. Já começa a dar uma curva de crescimento aí na rentabilidade a partir de 109 dias. Se a gente mudar só um quesito aí nessa equação, por exemplo, trabalhar com milho de R$50 e subir o preço aqui da matéria seca das dietas para R$800, aqui a terminação de R$788 a adaptação, os dias de confinamento ideal para deixar a maior margem já sai de 109 dias para 95 dias. Então, mostrando que claramente vários fatores interferem, um deles, é óbvio, é o custo de formação, e uma ferramenta como essa aqui de modelagem matemática é muito importante, ajuda muita gente no dia a dia. Já finalizando, o último hábito que a gente aponta aí para os confinamentos mais eficazes é a maturidade gerencial. Ele não é o último, não é o menos importante, talvez seja o mais importante de todos, que é você ter uma boa gestão no confinamento, ter uma equipe motivada, uma equipe que tem metas e que busca o atingimento das suas metas constantes. Uma maturidade gerencial em confinamento é aquela que trabalha com KPIs ou com metas para 3 níveis distintos dentro do confinamento: nível estratégico, tático e operacional. Estratégico é a ponta do iceberg, né? É a parte de direção da empresa que tem como meta lucro. É a meta principal de quem está lá na parte estratégica. Porém, isso é só a ponta do iceberg. Essa é só o fim. O meio para se chegar no lucro está na base, está na parte operacional, onde você tem que trabalhar forte a questão de conformidade de distribuição de dieta no coxo, qualidade e análise das matérias-primas, coeficiente de variação dos nutrientes das matérias-primas que você usa, tempo de formação de lote, coeficiente de variação do peso de entrada, ou seja, trabalhar muito bem a questão da partação dos lotes, trabalhar diminuição da mortalidade e da morbidade dos animais. Então, isso aqui é o operacional, é a base de tudo que vai transformar, vai chegar no segundo nível de meta que está dentro do tático, que é ganho médio diário, ganho de carcaça, eficiência biológica ou conversão alimentar, peso de venda, acabamento de carcaça, aliado aos itens de compra, ágio de compra e qualidade dos lotes, isso sim vai chegar lá no lucro, que é a meta da parte estratégica.
A gente gosta de colocar muito isso, porque aqui, no operacional, é diário. Você tem que estar monitorando qualidade de mistura, de fabricação diariamente. Porque se você não fizer isso e deixar para analisar os desvios lá na frente, às vezes você está ocorrendo erros em fabricação e distribuição que já passou do tempo de você fazer alguma correção. A gente usa uma ferramenta de BI interna nossa para ajudar os nossos clientes a criar a rotina de cheque de metas, a criar as rotinas de fechamento de lotes, de avaliação de desempenho, as rotinas de cheque de fabricação de dieta e de distribuição de trato, leitura de coxo, enfim. É uma ferramenta muito importante, tem ajudado muitos dos nossos clientes a ter as informações mais rápidas para tomar as decisões, ver os desvios que a gente tem nas operações para tomar as decisões mais rápidas. Aqui um exemplo de cheque de metas de um cliente nosso, feito mensalmente, justamente contrapondo as metas, os atingimentos de meta ou não, onde estão os desvios, passando os planos de ação para aqueles desvios, para que a gente colocar as nossas metas novamente no lugar. Aqui um exemplo de dashboard para a equipe de gestor do confinamento, dashboard de indicadores, onde a gente tem o desempenho atual, contrapondo aqui o desempenho de zootécnico, de ganho de peso, ganho de carcaça, rendimento, etc., onde você pode comparar com o mês anterior, com o ano anterior, e junto numa mesma tela o desempenho operacional, tanto de fábrica quanto de trato, dentro do confinamento. Bem rapidamente, entrando na parte da operação, dentro do BI também a gente tem a ferramenta de Sigma BIF, onde a gente pode analisar claramente quais são os desvios na fabricação de dieta. O Sigma BIF serve para a gente descobrir erros sistêmicos. Então, aqui está um exemplo de um cliente nosso, a gente pegou um período longo aqui de fabricação de dieta, com 71.950 carregamentos, onde a gente tinha 94% dos carregamentos conformes, apenas 6% aqui não conforme, mas nesse período, a gente já visualiza numa ferramenta como essa, quais são os principais ingredientes que você tem em erro. Por exemplo, farelo de soja, torta de algodão, eram os ingredientes que mais erravam na fabricação de dieta nesse período aqui. Então, é uma forma de você chegar nos seus operadores, passar plano de ação, o que eu tenho que fazer para errar menos nesses ingredientes na fabricação. Então, essa ferramenta, ela Sigma BIF, a gente usa na grande maioria dos nossos clientes, ela tem sido uma grande ajuda para a gente poder traçar aí os desempenhos aí e ter fabricação de dietas mais eficazes e com menos erros. Por fim, a última questão da maturidade gerencial é a questão de comparação, benchmark, uma ferramenta muito importante. Aqueles confinamentos que têm mais maturidade gerencial querem saber onde eles são bons e onde eles não são bons, para poder melhorar aqueles quesitos que eles não são bons e aprimorar aqueles que eles são bons. Então, o benchmark é uma ferramenta muito importante para isso. O nosso benchmark da Cargill conta com dados de mais de 1,5 milhão de animais confinados, o benchmark agora de 2019, são mais de 52 confinamentos analisados, mais de 8 estados, com dados do Paraguai também, Bolívia, então tem confinamento esparramado aí nos 4 cantos aí para você usar essa ferramenta como uma ferramenta de gestão. O último slide aqui, só para a gente exemplificar o quanto essa ferramenta de benchmark é poderosa. Isso aqui é dados reais de um confinamento de cliente nosso, aqui não tem o nome do cliente, porque esses são dados confidenciais. Mas o que acontece? Em 2018, ele teve resultados de ganho de carcaça acima da média do mercado apontado no nosso benchmark. Porém, consumo de matéria seca e a conversão expressa em ciência biológica, quilos de matéria seca por arroba, foram piores do que a média do mercado. O consumo médio do confinamento lá foi de 2,4% de peso vivo, a média do mercado era 2,21%, e a conversão foi de 156 quilos de matéria seca por arroba, e a média do mercado fazia 153. Diante disso, uma equipe madura do confinamento sentou e falou: o que a gente tem que traçar de planejamento para 2019 para a gente melhorar esses quesitos? O que a gente tem que fazer em termos de dieta, em termos de treinamento de mão de obra, matéria-prima, enfim. Foi traçado um planejamento estratégico aqui, e em 2019, está aqui os dados, depois que você
tem em posse os desvios que você quer melhorar. Os resultados foram bem melhores do que o ano de 2018, mostrando que a ferramenta de benchmark é uma ferramenta poderosa para a gente trazer no dia a dia, na gestão dos confinamentos. Bom, era isso. Eu peço desculpa aos senhores aí pela velocidade de algumas informações, porque o tema é amplo, a gente gasta muitas horas fazendo esse treinamento no dia a dia aí dos confinamentos dos clientes nossos. Passei um pouquinho do tempo que eu gostaria de ter gasto. Eu gostaria de abrir aí um pouco o microfone aí para o Thiago Amorim, gerente lá da Favorita, do Kiko Rensch, para ele falar um pouco da experiência dele, o que ele tem feito lá na Favorita, para trazer os resultados que ele tem tido aí, resultados positivos, constantes aí ao longo dos anos. Manda bala aí, Thiago. Thiago, tá na escuta aí? Estou esperando me conectar. Ah, beleza. Mas estamos te ouvindo, pode falar. Tá. Primeiro agradecer o convite de vocês aí, né, para participar junto aí com você desse bate-papo. Agradecer a parceria que a gente tem com a Cargill. E daqui da nossa experiência diária, a gente hoje tem 14 fazendas, sendo 7 próprias e 7 são arrendamentos. O confinamento hoje está com a capacidade estática nas secas de 20 mil cabeças e nas águas de 10 mil cabeças, que a gente respeita muito essa questão de metro quadrado por boi por época do ano. E o grande desafio é produzir um animal de alta qualidade, com segurança à produção nossa, dos funcionários e de todo mundo, e a questão ambiental. Dentro dos hábitos, Eduardo, que a gente comenta muito nos treinamentos e tudo, a gente elegeu dentro do nosso processo produtivo o primeiro hábito sendo a equipe. O hábito que a gente considera mais importante dentro do confinamento hoje chama equipe. É bastante importante a gente entender que o limpador de coxo tem a mesma função do gestor, tem o mesmo peso do gestor dentro do negócio. Para nós aqui facilita muito, porque nós temos um diretor proprietário que é da pecuária, que entende o processo e que sabe que as melhorias vão contribuir no desempenho e no resultado final. Então, a primeira importância da equipe nossa aqui é a manutenção de uma equipe sólida, sempre com muito conhecimento. A gente brinca que o meu limpador de coxo, ele limpa o coxo, mas ele sabe por que ele limpa o coxo. Ele não limpa só pelo ato de limpar. Tanto que a gente tem um zootecnista que participa da operação com a gente na parte operacional total do confinamento, e a troca de informações entre eles são mútuas, todo o tempo. Então, desde a minha equipe de escritório até o meu limpador de coxo, o meu tratador, todos conversam entre si para sempre tentar buscar algo melhor e fazer com que essa equipe tenha uma maturidade e uma sintonia de entender que as críticas e as cobranças são para crescimento. A gente tem um lema interno nosso aqui que é sempre ser melhor amanhã. Amanhã nós temos que ser melhor. Então, eu acho que isso é de fundamental importância. Antes de começar a reunião, eu estava conversando um pouco com o João, e ele me perguntou como a gente estava adequando a nossa equipe diante dessa situação que nós estamos passando do corona. A gente tem o conhecimento que isso aqui não pode parar. E então nós não paramos, mas nós adotamos algumas medidas que até então nós não tínhamos para manter o ciclo rodando, mantendo uma certa distância entre os colaboradores, conscientizando da questão da higienização. Colaborador que tiver com algum sintoma de doença respiratória, procurar um agente de saúde para ser monitorado. E quanto aos fornecedores, a gente programou a entrega de insumos e estamos criando alguns critérios dentro da entrega de insumos de proteção para o motorista que chega com a carga de milho, por exemplo, e o meu recebedor de milho numa fábrica. As visitas dos nossos técnicos, igual da equipe da Cargill, estão sendo monitoradas. A gente suspendeu durante a quarentena e acredito que agora, voltando da quarentena, voltam as visitas, onde a gente usa bastante o nosso
grupo de WhatsApp que a gente tem entre vocês, o Leonardo, o Eduardo, o Leandro, o Gabriel, junto com a equipe do confinamento, onde a gente se fala todo dia e toma as devidas posições que têm que ser tomadas. Do outro hábito que a gente fala muito e que você comentou muito é sobre a formulação de dieta. O que a gente pensa na formulação de dieta? Todos os anos, quando nós vamos começar o planejamento do ano próximo que vem, a gente senta com a equipe de nutrição e a gente elege os ingredientes que a gente tem para ser trabalhado no mercado. Então é aquela velha briga de sempre, que o Eduardo participa também muito. Dentro da importância de eleger os ingredientes, a gente seleciona quais serão os ingredientes-chave das dietas. Então a gente padroniza uma dieta com ingrediente de alta qualidade e dentro dessa dieta a gente procura o que são as sombras, os preços sombras e os ingredientes sombras de subprodutos que podem entrar nessa dieta. Sempre lembrando do custo, do resultado isotérmico. Qual seria a melhor dieta dentro desse ponto de equilíbrio? Aí a gente vai passar para a compra de insumos. E a gente cria uns preços chaves e são as máximas e mínimas de preço que nós vamos conseguir dentro do mercado e vamos correr atrás desse ingrediente. Dentro da formulação, a maior preocupação que eu tenho aqui como gestor é que não troque nem a dieta, nem o ingrediente durante o ciclo de confinamento. A gente vê que é muito importante manter um hábito alimentar no bovino e a troca de dieta é muito danosa para o confinamento. Então, a gente pega a responsabilidade de garantir para a equipe de nutrição, para a equipe de operacional, que nós vamos ter sempre esse ingrediente para trabalhar. Existem alguns tropeços no caminho? Existem, e a gente está aqui para tentar resolver eles quando acontece da melhor forma possível. Desempenho versus custo. O que a gente tem visto muito de desempenho versus custo? Se você tem um planejamento de compra de ingrediente, se você tem um planejamento de fornecimento de formulação da dieta, o desempenho vai caber do seu manejo. Quanto melhor eu for de manejo com aquela dieta que me foi estipulada, melhor eu vou ter o meu resultado final, inclusive com impacto econômico. Depois de feito isso, planejado e formulado, ou vice-versa, aí o esforço vai ser contínuo para nunca mudar o que foi feito. Então, você não troca de dieta no seu confinamento? Raras vezes a gente faz um ajuste na inclusão de ingredientes. Mas trocar uma dieta durante o processo, ou durante o confinamento, a gente preconiza por não fazer essa troca aqui dentro da operação. Outro fator bastante importante que o Eduardo citou para nós aí, e que até o desafio é diário, é a questão da adaptação. Grande parte dos nossos animais em arrendamentos, nós não podemos nos dar o luxo de fazer uma suplementação estratégica em todos os indivíduos. O que a gente tem feito para tentar minimizar essa entrada desses animais e não sofrerem tanto com a adaptação? Primeiro, a gente vem trabalhando com um proteinado de 1 até 2 gramas na recria, durante todo o período da recria, fazendo com que pelo menos o rumen desse animal tenha acesso a uma quantidade mínima de amido, de nitrogênio não proteico, de monensina. Então a gente já vem meio que devagar, mas melhorando esse ambiente ruminal para adaptação. A adaptação, a gente tem um manejo de adaptamento e um manejo de adaptação específico no período de seca dentro do confinamento. Por que você tem isso? Porque a forma de forragem que esse animal vem ingerindo nos períodos se torna muito diferente. Você tem uma forragem de água com a taxa de passagem alta, com alto valor nutricional e alta palatabilidade. E você tem na seca o inverso. Nas águas era comum no começo que os animais sentissem mais adaptação. Então a gente criou um manejo de pré-adaptação dentro do confinamento, onde a gente estipula uma dieta de pré-adaptação com pouco amido, mas com amido, e a gente coloca ingredientes mais palatáveis para tentar fazer com que esse animal entre mais rápido no ciclo do confinamento. Sem contar que a gente trabalha com núcleos específicos para cada
período da dieta dentro do confinamento. Eu tenho um núcleo específico para o meu período de adaptação, eu tenho um núcleo específico para o meu período de terminação. Os 5 primeiros dias da adaptação dentro do confinamento, do nosso ponto de vista, são fundamentais para o sucesso da operação. Se dentro dos meus 5 a 7 primeiros dias eu consiga fazer com que meus animais tenham uma ingestão uniforme da dieta que eu estou oferecendo, a consequência para frente vai ser muito melhor. Como que vocês fazem isso aí? Rapaz, aqui a gente treina funcionário, a gente conversa com funcionário, com colaborador. E muitas das atitudes vêm do curral para nós do escritório. Eu vou dar um exemplo. De um ano e meio para cá, a nossa equipe de vaqueiro definiu que quando eles davam a ronda sanitária a pé no confinamento, o resultado era melhor no primeiro período. Então, a nossa ronda sanitária no período de pré-adaptação, ela não é feita a cavalo, ela é feita a pé, muitas vezes ela é feita na linha de coxo com observação, para que esse animal se sinta mais tranquilo e evite ele sentir que ele está sendo ameaçado naquele ambiente que, para ele, como o Eduardo falou, é totalmente hostil. A gente tem uma tensão muito grande com a recomposição mineral desse animal na pré-adaptação e na adaptação. Isso vai muito de influência e vai muito de encontro com o tipo de núcleo que você está usando, porque esse núcleo de adaptação é fundamental que ele seja específico para você ter essa recomposição mineral, porque você está vindo de um animal que estava vasto, que sofreu uma viagem, que sofreu um processo de manejo de apartação e manejo sanitário no pré-confinamento. Então, é ideal que ele não tenha uma perca de níveis de recomposição, de composição mineral na sua dieta. E eu deixei por último, mas é o que a gente mais preconiza para falar um pouco mais, água. A importância da água dentro do confinamento. Quando a gente estruturou o projeto aqui, a gente pensou em ter bebedouros pequenos, de alta vazão de enchimento, e que sejam limpos todos os dias. A água do boi, a ideal é a limpa, igual a gente gosta. A água tem que ser limpa, fresca, e está disponível a todo tempo para os animais. Então, nesse período de adaptação, a gente se preocupa muito com a qualidade da água e do alimento fornecido. Dentro desse período, as distribuições da dietas vão muito do feeling do operacional do confinamento. A gente padroniza os tratos em iguais tamanhos e a gente tenta fazer com que esses animais se sintam o mais confortáveis à vontade dentro do confinamento. Lembrando que, para ter uma ideia em números, o ano passado nós trabalhamos com 0,12% de refúgio de coxo no confinamento e esse ano nós estamos com 0,17% no período das águas. Então, são números que estão bem dentro do que a gente tinha como meta e está sendo feito. O Eduardo comentou muito sobre transição de dieta. Aqui, como a gente tem automação, fica um pouco mais fácil fazer a transição escalonada, mas por várias vezes a gente opta por fazer a transição sem escalonar. Mas quando que você faz isso? A gente faz isso quando a gente entende que o lote de transição está com o consumo estipulado normal, que ele está no pico de consumo do período de adaptação que a gente estava esperando e que a quantidade de quilo de matéria seca que ele está ingerindo está dentro daquilo que a gente estava prevendo para ele. Sempre quando a gente faz a troca de dieta, a gente não aumenta o consumo diário. A gente dá uma manutenção na leitura de coxo e tenta fazer com que primeiro, nos primeiros dias, a gente tenha uma manutenção de consumo e depois a gente faz os devidos aumentos. Da parte de estrutura e confinamento, os meninos que me conhecem mais, o Eduardo, o Leonardo, a equipe do Tron que me atende, eu acredito que a gente tem que entender o nosso negócio de confinamento no Brasil como uma indústria. E a indústria preza por equipamentos de boa qualidade, de eficiência e quando a gente pensou na estrutura do confinamento, a gente pensou em ter uma estrutura a nível industrial, que eu precise de menos operacional, que
da estrutura do confinamento e a estrutura em si física atender às demandas que eu preciso durante o ano. Não adianta eu não ter um confinamento que não roda nas águas e tentar fazer isso nas águas. Não adianta eu ter um confinamento que eu não consigo controlar na seca. Então, toda a estrutura que a gente pensa e equipamento que a gente pensa como se fosse uma indústria de produzir proteína animal. E isso tem dado muito resultado. Muitas das vezes as pessoas nos visitam e acham, mas isso é um luxo, isso é um gasto desnecessário, mas que lá no fim da conta, quando a gente vê a eficiência da mão de obra, os resultados técnicos, você vai ver que a estrutura nada mais é que a estrutura pensada como se isso daqui fosse uma indústria de produzir carne. Outro fator que o Eduardo falou bastante com a gente é a questão de processamento de grãos. Nós aqui, particularmente, temos um controle muito rígido em relação ao processamento de grãos. Nós trabalhamos com moagem de milho ainda, no moinho de martelo, onde a gente preconizou médias de moagem. Dentro da nossa média de moagem, a gente pensa que dentro de uma pen station, que a gente tenha 0,5% de milho inteiro e no máximo 25% de fundo. Por que vocês padronizaram isso? Isso vem das equipes de nutrição e dos trabalhos feitos, onde a gente pensa numa maior segurança alimentar dos animais, que dentro desse padrão eu consigo fazer uma maior inclusão, até mesmo do ingrediente milho na dieta. Como que é feita essa padronização de moagem? Antes de iniciar o confinamento, a gente padroniza com testes de pen station a rotação do moinho, o tipo de peneira que eu estou usando e a vazão do moinho e das moegas dos chupins que abastecem os moinhos, das eclusas também. E essa pen station é feita diariamente, onde gera um resultado gráfico que é apresentado no nosso grupo em comum acordo e que sempre que tem uma variação fora daquilo que a gente está pensando, a gente senta e conversa para ver o que pode ter acontecido. A partícula do milho é a peneira que deu algum problema, é o martelo que não está bom. Então, tudo isso é avaliado diariamente e sempre com as visitas técnicas, a gente gera uns relatórios semanais e quinzenais que chegam para a gente avaliar tudo que está certo ou errado. O bacana, quando eu falei de equipe, é isso. Não é porque o Gabriel, eu estou citando até o nome, vem aqui fazer a visita técnica, que ele não vá apontar um erro que está acontecendo dentro do confinamento. Por outro lado, o Anderson e o Kebert, ou quem estiver na frente do dia, tem que ter a maturidade de absorver aquele erro de processamento e fazer com que isso seja resolvido o mais rápido possível. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a moagem de milho. É um ingrediente que participa muito da dieta, tanto em quantidade quanto em custo, e é um ingrediente que está relativamente ligado com todos os quadros de acidose, de algum distúrbio nutricional que a gente pode ter dentro desse confinamento. Vocês vão fazer grão úmido? A gente escuta isso muito aqui, e a gente chegou num consenso aqui de gestão e de consultoria da parte dos meninos o seguinte: o grão úmido é bom? Meça o tamanho da sua operação. Para uma operação do tamanho que nós temos, a gente acredita que nós não vamos ser eficientes e não vamos fazer um serviço bem feito no tratamento do grão como a gente faz moído. Então, um lema que a gente traz com a gente aqui também é fazer um arroz com feijão, mas fazer um arroz com feijão bem feito. Queima o alho no tempo certo, põe a cebola no tempo certo, tempera com carinho. Então, essa é a filosofia. O que a gente consegue fazer bem feito, a gente faz. O que nós não conseguimos, nós não fazemos. Pensando nisso, o passo que a gente tem futuro para processamento de milho é flocular. Isso aí é algo que, de acordo com as metas de abate e de manutenção de animais dentro do confinamento que a gente tem trabalhado, no futuro a gente vai ter que instalar um floculador, até mesmo para melhorar o que a gente já tem de índice e para melhorar o aproveitamento dessa matéria-prima. Lembrando que antes do floculador nós já temos um sistema de armazenagem que foi muito bem feito. Então, primeiro fez a armazenagem, fez o moinho. Quando a gente chegar num ponto que o moinho se torna um ponto de desempate em desempenho e custo, pensa-se no floculador. Outro fator que o Eduardo
comentou e que a gente também bate muito em cima dele no dia a dia da nossa operação, é em relação a manejo de coxo. Só que quando a gente fala em manejo de coxo, a gente não fala só em manejo do coxo. A gente brinca aqui que o manejo é do confinamento. Então, a gente é muito rígido quanto às leituras de coxo. Nós trabalhamos com uma leitura às 6, 6:30 da manhã e uma às 7:30, 8 horas da noite, todos os dias, onde os ajustes de consumo de matéria seca são feitos por quilo e diariamente. E do manejo que a gente vem instituindo há 4 safras, 4 anos, o que a gente chegou no patamar hoje? Que nós criamos notas de correção de coxo e que as pessoas que são responsáveis por a leitura de coxo estão muito alinhadas com essa leitura de coxo. Tiago, como que vocês conseguiram alinhar essa parte da leitura de coxo? No começo foi bem complicado, a gente pesava resto de comida, punha dentro do saco, trazia na balança, pesava. Com que intuito? Calibrar o olho de quem está fazendo a leitura. Porque pensando no manejo de coxo limpo, pensando num manejo que você tem como meta fornecer a quantidade necessária que um animal precisa, sem sobra e sem falta, era ideal calibrar as pessoas que estavam fazendo esse processo dentro da fazenda. Outra coisa do manejo de coxo que a gente pensa muito, principalmente no momento das águas, que querendo ou não, vai ter momentos que você vai ter chuvas esporádicas e muito rápidas e muito volumosas, e que você pode vir a ter uma queda no consumo do dia, é que em 3 a 4 dias esse animal tenha recomposto a quantidade de matéria seca que ele estava comendo no dia daquela ocorrência. Então, sempre quando a gente tem uma queda de consumo em um curral que a gente avalia diariamente, a gente vai nesse curral, avalia o que está acontecendo dentro desse curral. Ah, é a água, é o choque, é a cerca, é o piso, é a distribuição no coxo. E dentro do diagnóstico do que pode ser, a gente trabalha assíduo para que esse consumo seja restituído em até 4 dias. Com isso, a gente consegue ter aqui dentro padrões de consumo constantes, padrões de consumo que atendam uma curva que foi projetada de consumo para aqueles animais. Isso se torna muito importante, principalmente quando você vai pensar nas suas leituras de coxo, se elas estão alinhadas ou não. No confinamento, quando a gente foi distribuir a sequência de tratos, a gente pensou no boi, lógico, está comendo, mas nós pensamos o seguinte: eu tenho colaboradores que têm família, que têm horário, que precisam almoçar, que precisam fazer quilo do almoço. Então, quando a gente foi montar uma distribuição, a gente fez ela em 4 tratos, onde a gente fez uma porcentagem de distribuição, pensando na região que nós estamos, que é uma região bastante quente durante o dia e que dá um pouco de frescor à noite, mas que não é o tanto que a gente precisa, e onde a gente, querendo ou não, observou que o animal tem um hábito maior de se alimentar após o último trato. Após as 5, 6 horas da tarde, esse animal tem um hábito maior de comer. Então, o que nós fizemos? Vamos fazer esse animal comer a quantidade maior de dieta na hora que ele está achando melhor comer, e a gente readequou os tratos. Durante as águas, o desafio é sempre estar ligado, se vem chuva, se não vem, se vai dar para fazer um trato, se não vai, se a chuva que está caindo dá para fazer o trato com ela molhando. E na seca é um negócio mais fixo, onde a gente distribui essa comida durante os 4 tratos do dia. Lembrando sempre que a vista do confinamento é direta, sempre tem alguém observando o que está acontecendo. Não é porque, eu vou falar nomes, o seu Damião, que é o responsável pela manutenção e limpeza dos coxos e bebedouros, vê um boi com uma situação que pode não estar 100%, que ele não avisa o Zé Maria, que é o capataz geral do gado, que não avisa o Anderson, que é o zootecnista responsável, entendeu? Então, é tudo feito dentro de uma sintonia muito grande, que é a batalha de todos os dias. A batalha de todos os dias é o responsável pela escrituração da fazenda, que no caso eu tenho dentro da minha equipe o William, que vai receber o papel que veio do confinamento e já alimentar o livro de gado para a gente saber se teve morte, para a gente atualizar a nível de índice de morte e vice-versa. E
E dentro do que o Eduardo fala, a gente abraçou a proposta de usar as ferramentas de computador para fazer com que a gente monitore os momentos do confinamento. Então, eu posso falar que nós somos usuários assíduos do BI, todos os relatórios andando no confinamento e vejo que não tem um coxo que não está bacana, eu recorro ao feed e ao BI para ver como que está o consumo. Depois que eu questiono a pessoa responsável o que está acontecendo ali, e o modelo de abate, a gente usa o que a gente tem no programa e o que a gente vê no curral. Então, nós conseguimos chegar com a alimentação adequada da base estatística no modelo que tem uma previsão muito próxima para a gente do que eu tenho para abater, do que é o peso final que eu preciso e do que é o dia ótimo financeiro. No resultado nosso do ano passado, a gente teve 92% de acerto em cima do que era previsto e o que foi realizado com esse modelo estatístico. Eu até brinco com quem me conhece que esses modelos estatísticos eles estão vindo para quebrar algumas barreiras que a gente tinha dentro do confinamento. Hoje a gente tem um confinamento que não leva animal para pesar, para saber se está na hora de matar ou não. Então, esse modelo estatístico, assim como eu acredito que foi usado em massa no melhoramento animal, ele ajuda muito na tomada de decisão do gestor, o momento ideal de abate, para saber se o consumo está adequado, para ver se os animais estão com o score que você estava esperando, para ver se a quantidade de dia de coxo está dentro do que é o planejado. E para a cereja do bolo disso tudo, é a ferramenta do forecast, que você consegue visualizar os lotes que você tem para ter em fase final e ver quais são os pontos ótimos. Você começa aí pegar o dado que você tem no programa estatístico e lá no curral, dar uma olhada na boiada e você começa a calibrar o olho com o que você tem no papel, que eu acho que é o mais bacana dentro desse processo gerencial. Agora, quanto à maturidade gerencial do processo, eu costumo brincar aqui que o confinamento da Quicos Ranch começa no plantio de milho, silagem, lá pela equipe da Gabriela, do Zé, da agronomia, quando você põe a semente no chão. O planejamento do confinamento começou lá, quando você plantou o volumoso que você vai usar. E aí o resto você vem adequando, porque você vai fazer a compra, você vai fazer recria, você vai fazer a recria chegar no ponto de peso de entrada que você quer, o score que você quer, e dentro do planejamento anual. E graças a Deus tem dado certo. A cobrança para melhoria é sempre contínua, mas ela é madura, sempre feita com muito respeito dentro da própria equipe. As desavenças são resolvidas a ponto de caixa, não tem que deixar nada para amanhã ou para depois. E eu acredito que é isso, que esse desempenho em equipe que a gente tem dentro da estrutura hoje, junto com a visão do nosso diretor de processo industrial, do que você tem construído, do que você tem em mente, e relacionado com os hábitos que se criam, isso vira um processo dentro de um hábito que é feito diariamente, igual o Eduardo citou, de domingo a domingo. A pessoa que trabalha o domingo sabendo que ele é fundamental no domingo, entendeu? Então, a mesma rotina do confinamento na segunda é no domingo, é na terça, e isso é muito impactante no resultado final. Só para completar isso tudo, eu vou falar alguns números que a gente tem do confinamento que a gente vem seguindo, que são bastante bacanas, que a gente tem conseguido terminar os animais com 56,5%, 57% de rendimento nas águas, de boi, isso eu estou falando da boiada das águas, com 339,5 quilos de carcaça, 106 dias médios de coxo, ganho médio diário, que é um número que a gente mensura, mas não preocupa, 1,78, um ganho de carcaça de 1,267, que esse sim a gente preocupa muito com ele,
e tá dentro do que a gente tinha planejado, que era manter 1,2 kg de ganho de carcaça, e a eficiência alimentar, que o principal número que a gente preconiza hoje dentro do nosso confinamento, além do ganho de carcaça e da rentabilidade, é a eficiência alimentar. Hoje a gente está trabalhando com eficiência alimentar de 129 quilos por arroba produzida dentro do confinamento. Então, eu acho que é mais ou menos essa síntese, para também não ficar muito longo, do que a gente faz. Se tiver alguma pergunta que a gente possa resolver e tentar ajudar junto com o Eduardo, nós estamos aqui à disposição para o que precisar. Maravilha, bom demais, Thiago. Muito obrigado aí pela sua participação, contribuiu muito aí com a sua experiência. Acho que você falou muito bem aí de várias coisas. Só queria confirmar com você, né, essa questão da constância da dieta. Não é só aí na Favorita, quando a gente analisa os melhores resultados de clientes nossos, justamente aqueles que trocam menos dietas, que têm uma constância. Boi não gosta de mudança, né? Boi gosta de constância. E eu não falei na minha apresentação, mas água é o alimento mais barato que a gente tem, né, Thiago? E se tratando da região, igual você está aí no Vale do Araguaia, região extremamente quente, né? Ter água em abundância de qualidade é de fundamental importância. Então, Danilo, vamos abrir para as perguntas aí? Como é que está aí o chat aí? Parabenizar vocês dois, né? O Eduardo aí pela palestra, o Thiago essa explanada que ele deu aí, demonstrou, expressou muito bem aí, né? Deixou bem claro para a gente o grau de importância da equipe, né? O quanto a equipe faz diferença no trabalho do dia a dia, né? Então, uma série de perguntas aqui que seriam direcionadas ao Thiago, ele já respondeu bastante, né? Mas tem algumas aqui que ainda ficaram. E vou começar pelo Thiago, né? Thiago, tudo que você mostrou aí representa muito bem um confinamento eficaz. Para quem não está aí, para quem ainda não faz parte de confinamento eficaz, o que a pessoa poderia pensar? Quanto tempo você acha que dá para um confinamento ele chegar a ser um confinamento aí, para estar nesses parâmetros aí de um confinamento eficaz? E qual que seria o ponto de partida, né? Danilo, igual eu falei no começo, eu acredito realmente, acredito que o ponto de partida de qualquer confinamento seja a equipe que você está montada ou que você vai montar. Trazer conhecimento para quem participa disso. Outro fator importante que eu não falei, mas que a gente preconiza muito, a equipe tem que ser enxuta. Você não pode ter uma equipe muito grande, morosa, com muita pessoa escorando. Então, a gente costuma dizer que uma equipe enxuta se torna uma equipe eficaz, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Ninguém vai escorar no outro para fazer determinada função. Então, primeiro passo que eu acho é montar uma equipe bem estruturada. Segundo, é a estrutura do confinamento. Aí vai depender do projeto que a pessoa quer montar. É para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 cabeças, mas que monte um projeto que dê para trabalhar e que dê facilidade de processo dentro dele. Sua linha de coxo tem que estar perto da sua praça de alimentação. Não adianta nada eu ter uma fábrica excelente e ter um confinamento próxima à minha fábrica, porque eu tenho que coletar ela o mais fresco possível, misturar os ingredientes e fazer o trato. Eu tenho que ter um vagão que faça uma mistura bem feita da dieta, porque eu preciso de fornecer uma dieta bem homogênea e a tempo hábil para esse animal comer. Então, eu me apegaria a 2 fatores para montar um confinamento. Eu me apegaria à equipe e à estrutura. O resto é dia a dia, é apanhar, é trabalhar, é ler, é estudar, é voltar e tentar fazer de novo. E outra coisa, aproveitar a mão de obra que é oferecida, não só pela Cargill, mas por outras empresas do mercado que também são muito boas. Quando você aprende a aproveitar os conselhos dessa turma aí, fica muito mais fácil tocar o barco. Isso aí eu garanto para você. Não, maravilha. E agora você acabou de mais uma pergunta aí que o pessoal teria, que era a expectativa. Que expectativa você tem dos parceiros, né? Você já falou aí que escutar a turma, envolver para o negócio é um ponto bem legal, né? Só para matar essa questão de equipe aí, várias pessoas perguntaram o tamanho da sua equipe, né? Você trabalha um número diferente de animais nas águas e na seca, e qual que é? O que é o número? Quantas pessoas normalmente ajudam, principalmente o que a gente está olhando para o confinamento? Águas e seca.
vamos pensar na minha equipe de confinamento. A minha equipe de confinamento, a gente trabalha com 5 vaqueiros, sendo um capataz e 4 vaqueiros, um zootecnista, um responsável pela fábrica, 2 tratadores e 2 pazeiros, onde os pazeiros e os tratadores, eles revezam folga. Então, na verdade, eu tenho um tratador titular que trata durante a semana e nos finais de semana a gente intercala as folgas com outro tratador que seria o substituto desse tratador oficial. Do mesmo jeito, o pazeiro e os vaqueiros, nos finais de semana, eles revezam os plantões para a gente respeitar a legislação trabalhista vigente do que a gente tem aqui no campo. Eu mantenho essa equipe na seca e nas águas. Ah, mas nas águas você roda com meia carga. Mas nas águas eu valorizo a minha equipe com um pouco menos de carga de trabalho, porque eu sei o tanto que na seca vai ser pesado. Então, a gente mantém a equipe, mesmo quando eu tenho uma menor carga de boi dentro do confinamento, e quando eu aumento a quantidade de boi no confinamento, eu mantenho aquela mesma equipe que não estava tão sobrecarregada nas águas. Não, maravilha. Maravilha. Muito bom. Só para contribuir um pouco aí, João Danilo, com essa questão de equipe, acho que está mais do que claro que quem faz a diferença, toda empresa, né, e no nosso negócio aí de confinamento, são as pessoas, né? O Thiago faz um negócio lá na Favorita que eu não vi em nenhum lugar até hoje, né? O Thiago faz reuniões todo dia, às 6 horas da manhã, com toda a equipe dele, seja a equipe de confinamento, a equipe das fazendas de recria, enfim, todo mundo tem uma conversa com o Thiago diariamente às 6 horas da manhã, ele distribui as funções, dá as metas para a turma, então vamos dizer assim, essa característica aí da Favorita e da gestão do Thiago é muito bem-vinda, né? Não, maravilha. Eduardo, o pessoal pediu aqui para você comentar novamente que um dos hábitos aí seria a preparação dos animais, né? A adaptação. Você voltar um pouquinho nesse tema aí e falar se tem que pensar em fazer essa adaptação a pasto, dá para entrar já direto no confinamento, tem que preocupar não só com esse núcleo diferente aí da adaptação, é extremamente preocupante, está preocupando com palatabilidade, como atuar bem nessa adaptação para embalar esse gado. Bom, João, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a adaptação é um desafio em todos os confinamentos, todos. Você não tem um confinamento que eu conheça, ou que a equipe da Nutron tem no mercado que não tenha algum tipo de problema de adaptação, seja ele em menor grau ou maior grau. Porque, por tudo aquilo que foi falado, os animais vão passar por um período de estresse muito grande. Viagem, curral, agulha, tem confinamento aí que o animal recebe 4, 5 agulhadas de medicamento, vacina, vermífugo, você forma lote, um ambiente diferente, tem poeira, enfim, o ambiente é muito estressante. Todos os confinamentos passam por algum grau de problema na adaptação. Aqueles que conseguem fazer uma pré-adaptação a passo, como foi bem dito pelo Thiago, o Thiago faz muito bem isso no lugar próprio, nas fazendas próprias. Faz uma pré-adaptação com um produto proteico energético. A fase de crítica de adaptação para esses animais que são pré-adaptados é muito menor. Eles passam pelo período de adaptação, consumindo mais dieta, estando mais preparados para esse período crítico. E a questão do núcleo, você usar um núcleo específico para essa fase, é fundamental por 2 aspectos. Primeiro, quando o animal está sob estresse, aumenta o nível de cortisol, a demanda por microelementos, vitamina, o animal viajado perde muito potássio, então a demanda por micro e macrominerais é muito maior. Então você tem que fazer um núcleo que contemple isso, que você coloque mais micro e macrominerais e que aumente também a dosagem de vitamina para os animais que vão estar numa fase que ele mais adoece. Vitamina é muito importante para estimular o sistema imune desses animais a reagir para qualquer tipo de patologia que possa acontecer nessa fase, que é a fase mais crítica e a fase de maior estresse. Além disso, a gente coloca aditivos que
fazem um controle de pH mais eficaz nessa fase. É uma fase que você tem uma variação de consumo maior, então você dosa à mão de aditivos mais modernos, uma dosagem mais equilibrada de alguns aditivos. Alguns minerais orgânicos também nos ajudam bastante. A gente tem alguns minerais orgânicos nesse núcleo específico para adaptação que melhora a imunidade. Um deles é o zinco orgânico, né? Então, a gente pensa muito em saúde e melhorar o consumo dos animais. Por isso, a gente tem um núcleo específico para essa fase. Bom, só mais duas perguntas aí, vou pelo Eduardo. Eduardo, você citou a questão do WDG, né? Até você falou do trabalho de Botucatu, que foi o trabalho de doutorado do Matheus, que trabalha com a gente em São Paulo, né? Hoje ele é da equipe, está lá em São Paulo. E o pessoal perguntou que tipo de cuidado, quais são os principais cuidados a gente pensar em introduzir ou começar a utilizar aí, seja o WDG ou o DDG no confinamento. Até esqueci de citar o Matheus aí, foi tese de doutorado dele, só lembrei de falar do Otávio, que foi o orientador dele, né? Foi um brilhante trabalho, foi inclusive tema de congresso internacional, né? WDG é uma baita oportunidade em função tanto do WDG como o DDG, né? Os dois, um é seco, o outro é úmido, né? É uma grande oportunidade em virtude da grande oferta que nós vamos ter para os próximos anos. Então, vai ser um ingrediente que, via de regra, como você tem muita oferta, vai reduzir custo. E ele é uma boa oportunidade para substituir tanto a parte proteica na dieta, como parte do milho que entra na dieta, ou seja, parte da energia da dieta. É um ingrediente que substitui a proteína e parte da energia. O desafio que a gente tem nesse produto é o nível de enxofre que ele tem. Quando a gente tem a produção de álcool do milho, a gente concentra em 3 vezes todos os outros nutrientes que tem no milho, no DDG e no WDG. E enxofre é um deles. Então, é um ingrediente que tem 3 vezes mais enxofre do que o milho. Além desse fato, as indústrias de etanol de milho usam rotineiramente o ácido sulfúrico para limpar toda a tubulação que passa esses produtos lá na produção de álcool. Esse ácido sulfúrico acaba indo, em parte, lá para dentro desse ingrediente, do WDG ou do DDG. Isso eleva mais ainda o nível de enxofre que esse produto tem. Então, qual que é a preocupação que você tem quando você vai usar DDG ou WDG? É trabalhar um núcleo que tenha uma dosagem menor de enxofre, porque níveis elevados de enxofre na dieta dos animais podem levar a polincefalomalácia. Por quê? Porque uma elevada carga de enxofre dentro do rumen, esse enxofre é transformado em ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico é um gás, ele vai ser eructado pelo animal, o animal eructa o ácido sulfídrico e imediatamente inala o ácido sulfídrico. Isso vai direto para o cérebro do animal e causa polincefalomalácia. Então, essa é uma grande preocupação. Primeiro, é a gente trabalhar com dosagens menores de enxofre dentro do núcleo que você está trabalhando lá para fazer a dieta com DDG ou WDG, e a gente tem a preocupação de colocar um antídoto para a polincefalomalácia. Então, a gente, no nosso núcleo específico para essa finalidade, para usar esse ingrediente, a gente colocou a tiamina, que é um antídoto natural para a polincefalomalácia, para a gente trabalhar em 2 frentes, diminuir o enxofre da dieta do animal e também ter o antídoto lá dentro para que alguma situação de excesso de enxofre a gente não ter o animal morrendo ou ter algum animal padecendo aí dessa enfermidade aí que é a polincefalomalácia. Não, beleza. E só para a gente finalizar, né, mais uma pergunta aí para o Thiago. O Thiago citou bastante o uso de ferramentas, né, de como trabalhar as informações. E veio um questionamento com relação a fornecedores de animais, né? Ver se você consegue, no dia a dia, né, entender de onde está vindo aquele gado e o resultado que ele está tendo no confinamento, se você trabalha essa informação de uma forma diferente, como priorizando a compra daquele fornecedor, pagando um pouco mais, se você usa isso aí no dia a dia e para o seu confinamento. Sim, Danilo, é bacana explicar o seguinte: a gente trabalha aqui com um ciclo de recria e engorda. Algumas compras bem esporádicas são feitas de boi magro direto para o confinamento, mas o foco do nosso negócio é comprar um bezerro, recriar ele e preparar ele para o confinamento. Na compra, a gente origina quais são os fornecedores
e isso vai para um sistema que a gente acompanha o resultado desses bezerros ao longo dos anos. E lógico que, de acordo com os resultados que nós vamos tendo, a gente começa a selecionar alguns fornecedores. Tem fornecedor que eu não vou mais, tem fornecedor que virou amigo, cliente do grupo, que a safra de bezerro dele, a gente compra ela. Como que você negocia isso? Bezerro é um negócio complicado de comprar. É um ponto de vista bastante até crítico meu, mas eu costumo dizer que é difícil você ter uma operação onde você vende em quilos e você compra na perna. Então, a gente faz a todo momento tentar fazer uma compra de bezerro no quilo, que é muito difícil de fazer, principalmente na região que nós estamos em Goiás. Então, a gente compra uma parte disso na perna, apartado dentro do curral, e o outro a gente compra no quilo, basicamente desses fornecedores mais assíduos, que são criadores, que vendem genética, que vendem um animal de alta qualidade. A gente tem um critério bem rigoroso na compra. Todo animal que a gente compra, a gente aparta do lote, compra a cabeceira, preza muito por comprar animais de boa qualidade. Nem que isso me custe um pouco mais caro, mas que o desempenho desse animal lá na frente vai pagar esse custo de aquisição um pouco mais caro, certo? É complicado isso numa época igual a que a gente está vivendo, em que a arroba da reposição manteve o patamar de preço que ela vinha de alta e a arroba do boi gordo oscilando do jeito que está oscilando a cada dia, sempre com viés de baixa. Mas se eu conseguir te explicar, foi isso. A gente identifica o fornecedor quando esse animal entra no sistema. E nas saídas desse animal do sistema, a gente começa a ponderar quais são os fornecedores de animais melhores e piores. E dentro disso, a gente filtra o que nós vamos fazer no próximo ano de aquisição de compra. Se eu fui claro a resposta. Sem dúvida. Não tem a menor dúvida aí. Bem esclarecedor e, mais uma vez, obrigado aí, Thiago, pela contribuição, né, por você estar compartilhando aí boas práticas, informações aí com a gente, né? Parabenizo a sua equipe lá pelo trabalho, né? E que a gente tenha outras oportunidades. Dudu, obrigado aí parabéns pela apresentação. Recebeu aqui um monte de parabéns aí para vocês dois pelo que vocês apresentaram, né? Dudu, fecha aí, é contigo e brigadão. Valeu, João Danilo, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Queria agradecer a presença, a atenção de todos aí. Mais uma vez agradecer o Thiago aí por ter disponibilizado o tempo dele, por ser bem claro com tudo e transparente, né? Acho que isso é muito bom no nosso negócio, a gente fala muito isso, né, Thiago? Conhecimento bom é aquele que é compartilhado, conhecimento guardado não serve para nada, né? E você ter compartilhado seu conhecimento conosco aqui nessa tarde aí foi muito bom. E eu agradeço vocês aí pela atenção e parabéns pela equipe da Favorito. Um abraço a todos aí. E bola para frente aí. Vamos ver se a gente passa por esse período crítico aí do coronavírus, para a gente poder se encontrar pessoalmente aí. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos.